Rádio. Novelo. Com o Trump tomando posse e o gabinete dele sendo confirmado aos poucos, eu fiquei pensando nos funcionários públicos de carreira por lá. Aqueles que trabalham há décadas no Departamento de Educação, por exemplo, para onde foi indicada a fundadora e ex-presidente da WWE, aquela empresa de luta, ou o pessoal da saúde, que vai ter como chefe um sujeito que espalha mentiras sobre vacinas, acha que o Wi-Fi causa goteira no cérebro e que as substâncias químicas na água fazem as pessoas serem trans. E aí, eu quis saber como é isso de ser um funcionário de carreira, trabalhando na sua especialidade, entra governo, sai governo e, de repente, ter pessoas assim como chefes. Por isso, hoje eu converso com o diplomata e escritor Alexandre Vidal Porto, que no governo Bolsonaro passou por algo parecido, quando seu velho conhecido Ernesto Araújo, ex-colega de embaixada em Washington, tomou posse num discurso bizarro que já começa saudando Sua Alteza Imperial e Real, e daí passa para o hoje famoso Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará, só que em grego. Passeia por Olavo de Carvalho, citações em tupi, Ésquilo, o filme Independência ou Morte e a novela Direito de Nascer. Tudo isso na intenção de libertar o Itamaraty. E aí eu fiquei pensando, será que o Itamaraty estava afim de ser libertado? O Alexandre queria ser diplomata desde a época em que o seu avô era cônsul honorário de Portugal no Ceará e ele serviu uma carreira sem percalços até essa fatídica posse. E aí, a carreira dele virou de cabeça para baixo. Eu comecei perguntando para ele o que faz um diplomata, porque eu não sei direito, ou não sabia, mas agora sei. E o que faz um diplomata? Basicamente é o seguinte, todo país tem uma política externa, certo? É a política pública que um país tem para pautar o relacionamento deste país com os demais países. Essa política externa, ela é implementada fora do país, em geral, de onde ela provém, e quem executa essa política, quem faz o trabalho que essa política pede, são os diplomatas, ou seja, uma espécie de time que todo país tem, alguns mais profissionalizados, outros menos profissionalizados, no caso do Brasil é muito profissionalizado, e eles vão justamente implementar os diversos braços da política externa do Brasil, no caso, no exterior. Então, você cuida do que diz respeito às relações econômicas dessa política externa, o viés cultural, o viés político, o viés consular, de interesses mais de cidadãos e proteger cidadãos em situação de dificuldade. Então, é basicamente isso. O que é um diplomata? É um time ali que todo país tem, que entra governo, sai governo, vai implementando essa política do país nos países outros com os quais o seu país tem relação. Você falou, então, entra governo, sai governo. A impressão que eu tenho de você é que você gosta do que você faz. Você está lá já há muitos anos. Então, entra governo, sai governo, você está lá como um funcionário do Brasil, né? Não de um governo. Então, eu achei interessante conversar com você agora por causa da posse do Trump. E eu fiquei pensando assim, os funcionários públicos do governo americano de repente vão ter ministros que são completamente fora da caixinha. Pessoas meio malucas mesmo. No Ministério da Educação vai ter uma mulher que é de MMA, no Ministério da Saúde vai ter uma pessoa que é contra a vacina, com essas ideias malucas todas. E eu fiquei pensando assim, eu quero conversar com o Alex para tentar entender o que é você ser um funcionário de carreira que gosta do seu trabalho e, de repente, entra uma pessoa maluca no seu ministério como seu chefe, né? No teu caso, o Ernesto Araújo, eu fui olhar o discurso de posse dele e eu fiquei pensando o que os diplomatas acharam e o que você achou, sabe? Quando você viu esse discurso. O discurso dele é um discurso meio maluco. Ele fala do Olavo de Carvalho, ele cita a novela Direito de Nascer, ele fala do filme Independência ou Morte, com Tarcísio Meira, ele fala de globalismo. Como foi, assim, quando você viu isso, o que você sentiu, o que você pensou? Eu tenho muito orgulho do meu país.
E eu tenho muito orgulho de participar de um projeto de país. Então, da construção de um país que precisa de construção, que precisa de progresso, que precisa de aperfeiçoamento, digamos assim. Eu me vejo ali uma pequena peça de um funcionário desse país que trabalha para o bem desse país. Claro que você não vai concordar sempre com seus governos, às vezes o seu candidato ganha a eleição, um dia o seu candidato perde a eleição, isso é normal. Eu sou um funcionário público há 35 anos e eu tenho procurado trabalhar em favor do Brasil. Se eu fosse norueguês, sabe? Se eu fosse de um país que não precisasse de construção, eu talvez fosse fazer outra coisa, mas eu acredito na cidadania, eu acredito na ação do indivíduo, na construção da cidadania. Então, antes de diplomata, eu me sinto funcionário público, servidor público do Estado brasileiro. E aí, tudo bem, às vezes mais, às vezes menos. Eu fiquei chateado com a eleição do Bolsonaro, mas não porque eu não concordasse com isso ou com aquilo, mas basicamente porque eu achava que a visão de mundo era destrutiva, era desfavorável ao Brasil. Eu não achava que aquela política fosse ser benéfica para a minha visão de Brasil. Tocava ali num ponto que era além do que eu estava disposto, que me causava, sim, um conflito ético. Quer dizer, eu não quero a minha mão fazendo mal ao meu país. E aí eu tenho uma relação antiga com o Ernesto. O Ernesto foi meu contemporâneo no Instituto Rio Branco, eu servi com ele. Então eu conheci o Ernesto, então não estava totalmente negativo, porque eu sabia que o Ernesto era uma pessoa peculiar, mas eu sabia que ele era uma pessoa preparada, culta, etc. E fazia já talvez uns 2 anos que eu não tivesse contato com ele. Nós servíamos juntos na embaixada em Washington. Então a gente tinha uma relação muito amistosa. Então eu pensei assim, vamos ver o que vai ser. Vamos ver o que vai ser. Eu estava naquela posse e foi muito chocante, Branca. Foi muito chocante, porque ele foi estranho ali em forma e em conteúdo. Sabe, tudo bem que era uma coisa nova, um ministro que não tinha experiência quase nenhuma, um embaixador recém-promovido, que tinha de alguma maneira subvertido ali hierarquias, gente que ainda não estava qualificado para chefia, virou chefe e tal, mas ainda você dá o benefício da dúvida. Quem sabe ele está tentando uma coisa genial que eu não entendi. Mas ali, quando ele começa a falar de elétera, de alétea, e fala Ave Maria em tupi, e faz referências de direito de nascer a Renato Russo. Do ponto de vista formal, uma coisa que foi o primeiro choque que todo mundo teve, ele fez uma saudação a aspas, e SIC, Sua Alteza Imperial, da Casa Imperial do Brasil, antes que todos os ministros de Estado que estavam lá. Então ele colocou o pretenso imperador do Brasil. Exatamente, e aquilo foi um pouco chocante, mas aí voltou à normalidade e em algum ponto ele saúda o antecessor dele, que era uma coisa gentil e educada a se fazer, mas logo depois ele começa a falar de transformação com esses códigos de filosofia grega, de tupi, ou seja, foi muito chocante. Eu conversei na preparação aqui para a nossa conversa com vários outros colegas e todos se lembravam exatamente do que sentiram. Quem estava presente ali nunca vai esquecer. 36 anos eu assisti a muitas posses de ministro. A única que eu me lembro exatamente como foi essa. Sabe? Então foi muito chocante. É um discurso bem impressionante quando você imagina que esse cara vai estar dirigindo as relações internacionais do Brasil, inclusive porque ele fala muito contra aquilo que eles chamam de globalismo, né? Não sei se eu entendo direito o que é que eles querem dizer com isso, porque eu também não quero entender o que o Olavo de Carvalho pensa da vida, mas me parece algo muito contra o multilateralismo, que é a base da diplomacia de qualquer país, né? E não é nem de qualquer país, é do Brasil em específico, é constitucional. O multilateralismo é um dos princípios norteadores da política externa do Brasil. Isso é uma determinação constitucional. Eu não sabia. Porque isso tem uma razão também. Um país que não é uma superpotência mundial como o Brasil tem muito mais poder e consegue se articular. Uma potência média, digamos, como o Brasil, consegue se articular muito melhor em fóruns multilaterais do que nas relações bilaterais. Para quem não tem familiaridade, em geral, a diplomacia política acontece ou, digamos, bilateralmente, as autoridades de um país
vão discutir com as autoridades de outro país um tema comum, direto, tal, ou discute-se multilateralmente, como na ONU, por exemplo. Vários países que têm um tema que seja de preocupação comum e eles procuram ali uma situação que atenda a todo mundo, mais ou menos. Isso para um país, para uma potência média, é muito mais vantajoso que você discutir bilateralmente, porque quando você está discutindo com um país mais forte, um país mais poderoso, você não tem muito para onde correr. Então, tem uma razão, digamos, científica para a gente valorizar esse tipo de coisa. E aí a gente volta, talvez, um pouco para esse conflito ético, porque havia ali duas coisas. Primeiro, eu acredito em multilateralismo. Eu servi na missão junto à ONU, foi meu primeiro posto. Eu fiz 7 Assembleias Gerais da ONU como delegado. E eu acredito na visão kantiana do mundo. E ele lascando o multilateralismo, falando mal de tudo o que eu acreditava. E que achava positivo para o país. Interpretava como benéfico. E aí, em algum momento, ele também falou de identidade de gênero. E aí ele tocou num ponto muito delicado para mim. E aí eu vi que estava tudo acabado entre nós, que não haveria possibilidade de eu trabalhar com uma pessoa que atacava coisas que no meu âmbito profissional de cidadania eu valorizava muito, ou seja, o meu entendimento do progresso político do meu país. E, por outro lado, minha vida pessoal. Eu sou abertamente gay, eu tenho um livro até sobre questões de identidade de gênero. Para mim isso é muito importante, é visceral. Então ali eu percebi que não tinha jogo. Depois do discurso a gente foi meio que tomar uma juntos para entender, para fazer um debriefing da história, para tentar entender o que tinha acontecido ali, porque a gente ficou chocado. A gente esperava algo novo, mas a gente não esperava uma coisa tão destrutivelmente avassaladora. E aí você, quer dizer, em que ponto da tua carreira você estava quando o Bolsonaro foi eleito e o Ernesto Araújo virou seu chefe? Olha, eu tinha acabado de ser promovido a embaixador. Eu era embaixador assim há menos de um ano. Eu tinha uma posição importante, que eu era diretor-geral do Serviço Exterior. Eu era quem determinava, ou quem ajudava a determinar as lotações dos postos. Então, se você vai para Luanda, ou se você vai para Londres, ou se você vai para isso, a gente equipava o serviço exterior. Era uma coisa muito celebrada, porque a gente é que decidia, no fundo, para onde você ia. É considerado um dos departamentos mais difíceis do Itamaraty, porque essa nossa carreira tem essa dimensão familiar, né? Porque te desloca do teu país para outros lugares. Isso implica a escola dos teus filhos, o trabalho do seu cônjuge, as qualidades de vida que você vai enfrentar, que tipo de supermercado você vai comprar suas coisas. Então, tem um efeito muito grande, não apenas sobre a vida profissional, de que embaixada a pessoa vai fazer, ou que assunto ela vai cuidar, mas também em que país ela vai morar. Eu estava planejando sair em algum momento, não estava com pressa de sair, porque eu tinha reformado o apartamento inteiro, estava feliz, estava todo mundo bem ali, então eu não tinha interesse de sair, mas eu vi que eu ia ter um conflito, sim. E aí o meu foco foi o seguinte, eu entrei um pouco em negação, eu, graças a Deus, não tinha nenhum tema político para lidar, mas eu via o sistema de proteção dos direitos humanos ser renegado, ou ser avacalhado, achincalhado por colegas meus, ou numa política externa, sabe? Ou seja, as coisas que eu acreditava que eram boas para o Brasil estavam sendo desfeitas. No meu caso particular, eu coloquei aquele tapa, sabe aquela coisa de cavalo que eu não sei como chama? Também não sei, aquela viseirinha de cavalo que não permite que o cavalo olhe para o lado, né? Exato, e comecei a fazer meu trabalho tentando proteger esse aspecto de direitos humanos, mesmo que fosse na política de pessoal. E, justiça seja feita, me deixaram em paz. Eu não tive nenhum constrangimento, sabe? O constrangimento era um constrangimento passivo, de estar ali naquelas cerimônias, de fazer parte de um time que, em última análise, queria que eu morresse, né? Essa parte da homofobia era o que me pegava mais e que me afetava mais. Isso era uma coisa que você sentia, assim? Como é que isso se manifestava dentro do Itamaraty com essa mudança? Não havia nenhuma invasão à privacidade mais pessoal da pessoa. Você é gay, ninguém ia te atrapalhar com isso, mas se você fosse um
gay politicamente ativo, como eu acredito em representatividade, eu acredito na expansão de direitos, eu acredito na expansão da pauta dos direitos de igualdade, inclusive no âmbito diplomático. Isso acabou. A ação, digamos, desse tipo de política de direitos humanos, de direitos de igualdade, acabou. O pessoal que cuidava disso na divisão, sei lá, de direitos humanos do Itamaraty, parou de cuidar. De direitos humanos de um modo geral, tipo de cidadãos que estão fora do Brasil, ou de gente que está dentro do Itamaraty, ou como assim? Não, é porque é o seguinte, nesses fóruns multilaterais, sobretudo, essas decisões que a gente toma em conjunto, elas vão formando um código de legislação, ou seja, você acaba criando legislações internacionais, você acaba criando regulamentos internacionais que vão, sei lá, às vezes vão no caminho da proteção da mulher, entendeu? Ou vão no caminho da proteção de crianças, ou até temas outros, temas de meio ambiente e tal. Na construção dos direitos de igualdade internacionalmente, sei lá, tentar promover que o crime de sodomia seja, sabe, abolido no Sudão do Sul, vamos supor assim. Esse tipo de ação acabou. Para aquele governo, podiam matar todas as pessoas, poderiam perseguir todas as minorias, que estava bem. Mas não havia uma restrição pessoal a nada. Ninguém, mas, não sou gay, não. Não tem isso. Não tinha isso. Agora, a gay como agenda política, direitos de igualdade, ou direitos reprodutivos, direitos de igualdade da mulher, não foram só os LGBTQIA+, que sofreram esse vácuo de apoio político. As mulheres, muito. As minorias raciais, muito. Todo esse aspecto que, para mim, era o que dava base à minha razão de ser como diplomata, né? A minha construção do Brasil era baseada naqueles princípios que estavam, de repente, todos esvaziados. Então, o que eu achava que a gente tinha que fazer para construir um Brasil melhor era recusado, negado, ridicularizado. Isso havia. E aí, o que você fez? Você, nessa posição, o que você fez? Eu pensei o seguinte, olha, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso comigo. Eu não posso fazer isso com o Brasil. Eu não preciso fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu não vou fazer isso porque eu me entendendo como funcionário de Estado, eu tenho que trabalhar em favor do Estado, não em favor da destruição do Estado. Então eu fui ver ali o que eu podia fazer sem me comprometer. O Itamaraty oferece essa possibilidade, ainda bem, de um trabalho que não teria nenhuma implicação política. Ao contrário, que eu poderia fazer essa política infundida de direitos humanos. E aí eu pensei que tinha um consulado em Frankfurt que estava meio abandonado, que as pessoas não ligavam muito. Eu nunca tinha morado na Europa, eu tinha morado em vários países, vários continentes, mas nunca tinha morado na Europa, assim. Aí eu pensei, olha, eu acho que eu vou. E o consulado em Frankfurt não era um posto top, entendeu? Não é das prioridades da prioridade, mas era onde a curva da minha dignidade e a curva do meu conforto pessoal cruzavam. E aí eu pedi para ir para o consulado em Frankfurt e foi uma certa surpresa, porque as pessoas esperavam que eu fosse para uma embaixada, para aquela visão mais clássica. A minha carreira foi toda bem-sucedida, até em termos simbólicos. Eu servi na missão junto à ONU em Nova York, que é um posto muito disputado. Eu servi na embaixada em Washington 2 vezes. Desde que era conselheiro, ou seja, do meio da minha carreira, eu já era o número 2 das embaixadas no México, no Japão. E eu jamais tinha tido qualquer contato com serviço consular. E o serviço consular, para deixar claro aqui para o pessoal que está ouvindo, é um trabalho de outra natureza. Enquanto um embaixador clássico, que é a maior autoridade, fazer aqui. Eu estou agora aqui em Amsterdã, então sou cônsul em Amsterdã e eu tenho um colega que é embaixador também, como eu, mas ele é embaixador junto ao governo da Holanda. Os temas dele são completamente outros, são os temas políticos, são os temas chamados nobres da diplomacia, paz e segurança, desarmamento, direitos humanos, comércio e tal. O meu tema é só terreno. As minhas autoridades são o chefe da polícia do aeroporto de Frankfurt, o chefe de hospital. Assim, deu problema policial, é comigo. Eu cuido dos indivíduos
que se deram mal, seja porque perderam um passaporte, seja porque sofrem violência doméstica, seja porque entraram numa situação difícil no exterior, acabaram em situação de rua. Ou seja, eu trato de indocumentado, de preso, mas isso acabou me dando uma satisfação e, de alguma maneira, me causou uma epifania, né, profissional que foi muito boa para mim. Porque aí eu escolhi, vou para Frankfurt, não quero nada, sabe, não briguei com ninguém, etc., mas eles acharam estranho. 2 vezes vieram me perguntar do gabinete do Ernesto se era isso mesmo que eu queria. Mas era isso mesmo, eu tinha orgulho de não querer, sabe? Eu tinha orgulho de estar ali num consulado bagunçado, mas cheio de gente precisando de mim, precisando de auxílio. E aí o que aconteceu? Fui lá para Frankfurt e entra a pandemia, né? E durante um grande período da pandemia, a única conexão da Europa com a América do Sul era o quê? O aeroporto de Frankfurt. Vamos supor, você quer sair da Ucrânia para ir para o Brasil. Você tinha um aeroporto aberto na Europa Ocidental, que tinha um voo ainda operante para o Brasil, que era Frankfurt. Então você dava um jeito, sei lá, você fazia uma evacuação para Frankfurt, e de Frankfurt você mandava as pessoas para o Brasil. Então a minha equipe, não parava de coordenar evacuamento, na verdade. E a gente trazia as pessoas, ou seja, o meu trabalho acabava sendo muito mais animado do que eu estava esperando, sabe? Deu um sentido. Eu estava precisando, Branca, porque em Frankfurt, no meio da pandemia, eu fui diagnosticado com câncer, tratável, etc., tal, que não vai me matar, mas que foi uma coisa muito chocante para mim. E foi também uma abertura de entender que a felicidade estava no outro. Então eu tive essa epifania que para mim foi muito avassaladora e satisfatória, porque eu fui para me isolar e descobri que tinha um trabalho de enorme significância para fazer, sabe? De gente que de fato estava precisando. E aí acabou, quando eu estava quase indo embora, teve um episódio que eu acho que acabou sendo a coroação do meu tempo em Frankfurt, que foram aquelas 2 moças que foram presas com cocaína na bagagem, lembra? Com 20 quilos em cada mala. Lembro. E fomos nós ali que desembaraçamos. E foi muito emocionante. E a gente conseguiu, sabe, liberar. E isso vale muito. Para mim, valeu muito. Eu fiquei pensando assim, que a diferença entre ser embaixador e ser cônsul, assim, o embaixador você está representando o país e os interesses do seu país num outro país. O papel do cônsul é meio que o oposto, é proteger e cuidar dos cidadãos brasileiros que estão na tua região, né? Que vai ser Frankfurt e outras cidades, né? Então você está protegendo, você está cuidando de pessoas que estão em situação muito vulnerável, né? É exatamente isso. Muito de ajuda. É meio que o oposto, né? Isso. E eu me encontrei nesse oposto. Você perguntou, minha carreira, ela teve, digamos, esse lado mais clássico, mais bem-sucedido, tal, mas ela foi uma carreira meio atípica, porque ao longo da carreira eu tirei 2 licenças sem vencimento. Uma para fazer um mestrado, para justamente estudar direito, discriminação. Eu resolvi que eu queria ver o Itamaraty de fora um período e sair, é uma coisa que as pessoas em geral não fazem. E eu também fui desenvolvendo ao longo dos anos uma carreira literária paralela. E em algum momento eu tirei uma licença porque eu precisava cuidar do lançamento de um livro de forma mais assim próxima. E nessa época eu era colunista da Folha de São Paulo também, etc. Então eu acabei tendo um discurso público e um comprometimento com ideias que, em geral, eu não precisaria ter, ou que classicamente não teria. Que não é muito o que o diplomata faz. Não era uma coisa assim meio fora da curva, mas era o que eu tinha para operar, né? Era o corpinho que eu tinha para sair para praia. E na segunda parte da nossa conversa com Alexandre, depois do intervalo, a gente fala sobre os riscos que o país corre com pessoas como Ernesto Araújo comandando as nossas relações internacionais. Uma coisa que eu fiquei pensando é que deve ter alguns assuntos sensíveis no Ministério das Relações Exteriores que poderiam correr risco com
a entrada de pessoas despreparadas, né? Claro que o Ernesto Araújo era um diplomata de carreira, então um pouco diferente do que aconteceu em outros ministérios do Bolsonaro, em que entrou gente que nunca tinha trabalhado no governo na vida, né? Não tinha a menor ideia do que era. Não era o cara, no caso do Ernesto Araújo, né? Mas quais são os assuntos sensíveis do Brasil que podem explodir e causar problema quando você tem uma pessoa que é despreparada ou que é de fora ou que tem ideias completamente... Eu não sei nem fora como da caixinha, sabe, digamos, as ideias do Ernesto Araújo, é. fora da caixinha, que vai falar de templários e que, enfim, essa coisa comunavírus, essa coisa esquisita. Quais são os riscos que o Brasil corre com uma pessoa assim? Olha, eu acho que qualquer país, né? A mesma coisa que vocês se tratar com um médico que alucinou. É o caso do Trump, é o caso do ministério do Trump, né? Que eu tô pensando, o risco que os Estados Unidos correm é o risco que o mundo corre, Exato, né? porque são valores muito amplos, é uma gama de interesses muito ampla, e que afeta desde da proteção que esse brasileiro vulnerável vai receber no exterior, às alíquotas para exportação de aço, abertura do mercado de carne, coisas bilionárias, sabe, que são operadas pelos diplomatas. E não basta você ser simpatiquinho e bem educadinho e cortês. A carreira diplomática é uma carreira que exige preparo. Você estuda, você tem conhecimento. Então, se você chega para lidar com esse nível de interesse de forma despreparada ou de forma cáustica, sei lá, você falou uma barbaridade numa negociação, a pessoa pode simplesmente suspender a entrada de material brasileiro no mercado dele. Por exemplo, chamar o coronavírus de comunavírus contra um dos nossos principais parceiros comerciais, né? A China, né? Exatamente. E, por exemplo, no caso do Ernesto Araújo. Mas não apenas, houve outros em outros ministérios. Ele, esse tipo de pessoa com uma visão política específica, ele é um epifenômeno daquele sistema político de oposição, de dissonância cognitiva, etc. e tal. Depois de algum tempo, até o governo Bolsonaro entrou um pouquinho mais na realidade. O nosso ministério estava batendo de frente com a China, que é o nosso maior mercado. Já no discurso de posse, ele fala de comunismo, anticomunismo, né? Exato. Então, esse papo de temos os nossos princípios, é melhor ser pária sozinho, que, sabe, melhor estar só do que mal acompanhado, isso funciona. É melhor que o Brasil seja um pária, se for para ser pária, é melhor que sejamos, é isso. Exatamente, olha, quando entra dinheiro na história e os valores são muito gigantescamente altos, e isso acabou sendo, eu acho, a própria ruína do Ernesto, porque a fidelidade ao que ele pensava e a ignorância da realidade dos fatos, né, dos fluxos, acabou derrubando e dos dinheiros, etc., acabou derrubando ele. E me diz uma coisa, tem 2 episódios que a gente de fora ficou vendo e que eu fico pensando como repercutiu isso dentro do Itamaraty, que devem ter sido 2 sustos para vocês, eu imagino. Um é a tentativa de indicar o Eduardo Bolsonaro como embaixador em Washington. Eu queria saber como isso foi visto lá dentro e quais seriam os riscos para o Brasil. Quer dizer, o que faz o embaixador em Washington? Eu imagino que seja um cargo muito importante, provavelmente o mais importante, né, da diplomacia, fora ser principais, é um dos cargos centrais da nossa política externa. Então, o que acontece? Se vai que ele é aprovado, e aí? A indicação do Eduardo Bolsonaro teve 2 elementos aí. Um primeiro elemento foi um elemento surpresa, porque desde, digamos, da redemocratização, todos os embaixadores do Brasil em Washington foram diplomatas de carreira, sem exceção. E isso tem uma razão de ser prática, porque isso que eu acabei de dizer, que você se ocupa de uma ampla gama de assuntos, você tem que dominar vários temas distintos. E em Washington, isso é o máximo, entendeu? É a agenda mais ampla, é uma relação muito densa, tudo passa pelos Estados Unidos. Agricultura, comércio, indústria, turismo, imigração, you name it. Então, você ter uma pessoa não qualificada pode causar prejuízos enormes. No caso do Eduardo Bolsonaro, eram 2 coisas. Primeiro, ele não era de carreira. Segundo, ele era extremamente jovem, eu acho, salvo engano, ele tinha uns 31 e poucos, anos de idade. E isso também não acontece. Raros os diplomatas chegam a embaixador antes de 50 anos de idade. E até você ter seniority para chegar a embaixador em Washington, coloca lá uns 60, ou seja, você não tem embaixador de 30 anos em Washington. Porque você precisa de experiência, de acumulação de conhecimento, etc.
E você se lembra que, por exemplo, estava óbvio que ele não tinha qualificação técnica, não sabia quem era o Henry Kissinger. Como uma pessoa que se pretende candidato a embaixador em Washington não conhece Henry Kissinger. Então, para quem estava ali vendo e sabendo o tipo de consequência que aquilo podia causar, né? Porque a gente se esquece que quando a briga que a gente tem, sei lá, com os compradores de aço nos Estados Unidos acabam redundando em desemprego no Brasil. A miséria vem pra gente. Então, no fundo, a gente resolve lá para não ter problema aqui. E seria bem problemático. E, além do mais, é o seguinte, eu trabalhei com 4 embaixadores em Washington seguidos. É uma agenda. Por exemplo, o meu primeiro chefe lá, eu vou mencionar o nome dele porque eu gosto muito dele, embaixador Rubens Barbosa. A agenda do homem era assim, começava às 6 horas da manhã, porque ele jogava tênis, mas sempre jogava tênis ou com o chefe do departamento de comércio, ou com o embaixador, não sei o quê. O tênis era um tênis comercial, diplomático, assim, né? De propósito. Exatamente. Depois ele passava para um café da manhã de trabalho, todos os dias, Branca. Do café da manhã até o horário do almoço, ou ele tinha reuniões fora, ou ele recebia pessoas dos Estados Unidos ou do Brasil, que vão lá apresentar seus interesses, suas agendas, etc. Almoço de trabalho, à tarde igual, reuniões ou gestões, à noite, coquetel e jantar de trabalho. Todos os dias. Todos os dias. E você lida com uma gama enorme. Você liga com gente que você gosta, com gente que você não gosta. Você não pode ter um perfil muito radicalizado. E no caso ali de uma figura política, essa radicalização estava muito clara. Eu digo que o papel assim, do embaixador no outro país é fazer amigos e influenciar pessoas em favor do seu país, né? Você tem que ser mais suave. Eu acho que ali isso se perde em Washington, que é uma das relações centrais da gente, com o embaixador. Deve ter sido um alívio enorme para você. Certamente foi para o país. Um alívio enorme. O Bolsonaro não ter conseguido emplacar o filho nessa, né? A gente conseguiu se proteger em vários aspectos. Mas é porque era uma indicação muito... Não, era uma radicação muito radical, digamos assim. Mas é que às vezes essas coisas emplacam. Eu estou realmente, tentando seguir, justamente voltando ao ministério do Trump, e tem horas que você diz, não é possível, isso não vai acontecer, e aí acontece, quer dizer, tudo bem, essas pessoas ainda têm que ser confirmadas, blá, 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 mas a chance de serem é muito grande. Mas uma coisa que eu acho importante a gente pontuar aqui, Branca, é a necessidade que um país como o Brasil tem de um serviço exterior organizado, bem preparado, tal, é muito maior do que um país como os Estados Unidos, entendeu? Que tem um porrete. Um embaixador dos Estados Unidos pode ser um idiota. Inclusive, eles não são de carreira, não costuma ser de carreira, né? É doador de campanha, é amigo. Porque é aquela história, os Estados Unidos já tem um quanto de poder tão grande, que qualquer coisa acontece. Não precisa de talento para fazer as coisas acontecerem a seu favor. Mas vai ser, assim, no Ministério do Exterior vai ser o Marco Rubio. Então, vamos ver o que ele vai fazer aqui com relação à América Latina, mas... Ele é um radical de direita, de origem latina, e que se preocupa muito com a América Latina, especialmente com Cuba. Vai ser complicado, né? Não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Eu fico só pensando nas pessoas que trabalham nesses vários ministérios. Depende do Ministério da Educação, do Transporte, enfim. E eu acho que isso aconteceu no Brasil durante essa época, né? Teve 2 tipos de ministros no governo Bolsonaro, alguns, tipo Ricardo Salles, por exemplo, que já tinha trabalhado no governo, já se conhecia a área do meio ambiente, a área do contra-meio ambiente, né? Do anti-meio ambiente, e chegou no Ministério do Meio Ambiente para destruir o ministério com conhecimento do que acontecia lá dentro. Talvez isso facilite, né? Ou então, gente totalmente de fora, tipo, sei lá, o Weintraub, o Pazuello, o próprio Guedes, gente que veio de fora e que também é completamente destrutivo, né? Eu acho que no caso do governo Trump vai ter as duas coisas. No teu caso, era uma pessoa de dentro do Itamaraty, que conhecia o funcionamento do Itamaraty. Você acha que isso é pior? Essa pessoa tem um poder destrutivo maior? Tem, claro, né? Ele sabe mais ou menos o que é uma pessoa que é da própria administração, que conhece ali as vísceras, a fisiologia de como aquele organismo funciona, é mais efetivo no dano do que uma pessoa que chegou de paraquedas lá. Mas ambos são destrutivos em essência. E eu acho que é isso que a gente tem que se recusar. No caso do Brasil e de uma carreira diplomática brasileira, que você entra para passar o resto da sua vida, isso te coloca numa situação
muito difícil, porque era um sonho que virou pesadelo. No caso do Ernesto, não era uma questão de mudança de orientação, era uma questão de querer destruir o que inúmeras gerações de diplomatas brasileiros vinham construindo ao longo de anos e anos e anos e anos e anos. Sabe, tudo bem que você pode ter interpretações diferentes da Constituição, mas você não pode simplesmente negar, recusar a Constituição em termos, por exemplo, do caso do multilateralismo. Então, o meu caso era assim, eu não vou desonrar a minha vida sendo um agente destrutivo para o meu país. Também eu tinha a possibilidade, porque ninguém dependia de mim, eu tinha uma identidade profissional ou outra, sabe? Eu tinha um marido que me apoiaria financeiramente se eu ficasse desempregado, então, mas havia pessoas ali que tinham uma outra situação, né? Então, você também tem que ver até certo ponto o que é colaboracionismo e o que é sobrevivência, falta de opção. A limitação da vida da pessoa. Da gente não cair nessa falácia de exigir heroísmo até a morte por parte das pessoas que estão trabalhando, né, no governo. Né? Mas dá para exigir uma certa integridade mesmo, sabe? Sim, pelo amor de Deus, né? Uma certa... Foi uma muito coisa chocante ver algumas pessoas assim mudarem isso eu ia te perguntar também. Isso aconteceu, gente que você não esperava que aderisse ao olavismo. Eu não esperava que aderisse assim com tal empolgação. E com tal rapidez, sobretudo assim, uma pessoa que era muito empolgada por outra figura antes e depois vira, sabe, bolsonarista desde criança. Sei. De repente você fica chocado. E no meu caso, bolsonarismo para mim é não gostar de gay, querer que os gays morram e explodam. Então bolsonarismo eu não quero nem ficar perto. Sabe, é uma questão essencial para mim. Então, claro que eu entendo quem está trabalhando ali, porque bem ou mal é o trabalho que eu fiz, me preparei a vida inteira, tem que fazer isso, vou tentar minimizar mas você não precisa ficar pulando, agradando, dando loas, batendo palminha, achando o máximo, como tinha gente. Eu vi colegas meus, diplomatas, enrolados em bandeira do Brasil. Um outro evento que me fez pensar assim, qual é a capacidade do Itamaraty de resistir a uma coisa como essa, foi aquele evento do Bolsonaro com os embaixadores de vários países, que ele chamou para dizer para esses países que as eleições não eram confiáveis e que a urna eletrônica, blá, blá, blá. E que acabou tornando ele inelegível, né? Quando isso aconteceu, eu fiquei pensando como isso está sendo visto dentro do Itamaraty e qual é a capacidade do Itamaraty de resistir nesse sentido. Eu acho que o Itamaraty resistiu bem, sabe? Você teve aquele primeiro momento com o Ernesto Araújo, mas logo depois com o Carlos França, a coisa assim alinhou mais. O Itamaraty se isolou mais, ele ficou mais isolado das influências... Mais protegido. Das influências externas, mais protegido, justamente. Tentaram entrar em vários, mas o Itamaraty tem uma legislação específica. A gente é regido pela Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto Único, né, dos Servidores Civis da União, mas a gente também tem a lei específica. E na nossa lei específica está muito claro que todos os cargos de assessoramento, eles são exclusivos de membros do serviço exterior da carreira diplomática. Por outro lado, as iniciativas que foram encaminhadas ao Congresso para mudar essa legislação, todas caíram. Todas conseguiram cair. Tentaram mudar a legislação? Tentaram mudar diversas vezes, mas a gente conseguiu, com a ajuda do Congresso, manter os nossos cargos privativos de membros do Serviço Exterior. Então tem uma maneira de proteger, né, o trabalho do Ministério da Nós especialmente tínhamos, mas eu acho que entre os órgãos do Executivo Federal, o Itamaraty é o único que tem. Porque os outros ministérios talvez tenham sofrido ainda mais, apesar de vocês terem tido Não, os outros ministérios vocês estão abertos, você pode colocar quem você quiser, não é privativo das carreiras. E o que aconteceu, assim, de lá para cá, voltou tudo ao normal em termos de política externa brasileira? Quer dizer, o multilateralismo morreu ou não morreu? Não morreu, né? Mas é um momento político difícil para o multilateralismo, difícil para várias coisas que baseavam a nossa política externa, né? O contexto mundial é difícil, mas eu acho que a gente voltou à nossa linha tradicional de ação, sim.
Talvez a gente tenha aqui uma atitude original, ou que a gente não tivesse pensado, mas é decorrência justamente do movimento das forças no cenário internacional que obriga a que a gente se adapte e se acomode a isso. Mas não tem nada esdrúxulo. Ninguém está querendo reinventar o Brasil ou refundar o Brasil, como o Ernesto Araújo e Bolsonaro disseram muito claramente naquele discurso. Vamos acabar tudo daqui para trás e vamos reinventar um Brasil novo. Ele fala a frase, vamos libertar o Itamaraty. Isso é aspas. Vamos libertar o Itamaraty. Aspas, Então, não foi bonito. Tirando, eu acho, o grupo mais próximo mesmo ali daquele bolsonarismo radical, todo mundo estava muito incomodado, porque chafurdaram num corpo que não era só deles, era um corpo nosso, era o corpo de cada um de nós. Sabe? Quando a gente fala em corpo diplomático, aí você entende, né? Quer dizer, era um corpo que éramos todos. E era uma modificação radical que afetava a todos, mas é uma carreira de vida, né? Você se dedica, você passa a sua vida toda no exterior, para quê? Para destruir o que você acredita, para ir contra os seus critérios éticos. E causar danos ao seu país. Em vez de beneficiar o seu país, você está causando danos ao seu país. Mas isso é relativo, você achar que é dano ou não. Eles não achavam que era dano, mas se você acha que é dano, você vai emprestar o seu talento, seu corpinho para infligir danos no seu país, nas gerações que vêm. Esse orgulho do Brasil é bacana. Eu tenho também. Eu torço muito pelo Brasil. Eu também, sabe? E agora eu pensei, podia ter nascido norueguês, que a minha vida ia ser muito mais fácil. Mas muito mais chata. Muito mais tranquila. Não, eu sei, mas tinha mais tempo para ler. É verdade. Tinha mais, sabe? É verdade, às vezes cansa, né? Mas enfim. Mas dá uma obrigação, e dá uma obrigação sobretudo, porque no Brasil tudo é muito aleatório. Se eu tivesse, sei lá, talvez nascido do outro lado da rua, ou em outro bairro, talvez eu nunca tivesse chegado à diplomacia. O que é? Graças aos meus lindos olhos? Não, a sorte que eu tive e as oportunidades que eu tive, mas tudo isso foi aleatório. Não pertence a mim. Recai sobre mim. E de alguma maneira eu tenho que fazer isso, recair sobre outros também. Te dá o privilégio não tem que ficar em mim. Exatamente. Você tem uma responsabilidade que vem do Totalmente. Do eu sinto essa, tem, né? Eu sinto essa responsabilidade todos os dias, de saber que existe um quantum de justiça social gigantesco que define existências e possibilidades existenciais de pessoas tão legais ou muito mais legais que eu, por questões totalmente aleatórias, que me favoreceram e que desfavoreceram outras pessoas. Então, isso para mim é muito claro o tempo inteiro. De ser um instrumento na recuperação desse grande quantum de justiça social. É isso para mim, sabe? E ser servidor público veio nesse sentido, justamente. É a maneira que eu encontrei de me agregar a essa luta, de me integrar a isso, de participar da construção de um país que eu queria ter, ou que eu queria que fosse. Obrigada por ouvir o Fio da Meada. No site da Rádio Novelo você pode encontrar a transcrição do episódio. E se você quiser saber mais sobre o podcast, a gente está no Instagram, no @radionovelo. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Dá para deixar um comentário sobre essa conversa tanto nas nossas redes, quanto na Apple e no Spotify. O Fio da Meada é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação e produção são da Evelyn Argenta e da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini e a sonorização e mixagem são da Júlia Matos. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zobel, da Carol Pires, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes e da Isabel de Santana. A produção desse episódio foi da Natália Silva. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. A análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira.
A checagem é do Rodolfo Viana e a revisão de transcrição é da Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.